E já estamos de volta com o Temperando o Papo. E você, minha amiga, meu amigo, sabe planejar sua aposentadoria? Vai aprender a partir de agora, porque a gente recebe a Master Coach, Joana Dark, que vai nos ensinar. Seja muito bem-vinda, viu, Joana? Obrigada. Gostei do nome, Joana Dark. Joana Dark. Forte, impõe, né? Nome forte, escolhido pela minha mãe. Agora, Joana, por favor, que você É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar, né, dessa importante missão que é o planejamento da aposentadoria. É um momento tão esperado na vida de todos, né? E que seja um momento realizado com planejamento para que a pessoa realmente curta essa fase gostosa da aposentadoria, com a família, com qualidade de vida, com saúde, né? Que é um momento muito importante na vida de todos nós, né? Com certeza. Vamos ver se dá para começar com 28 anos, viu, Gi? Vamos planejar. Agora, como que a gente começa a planejar uma aposentadoria fantástica, Joana? Exatamente o que você colocou há pouco para a G, começando cedo. 28 anos é cedo? Olha, eu tenho um filho de 23 anos. E ele já começou? Ele já começou. Por quê? Parece que é tão distante, mas é importante começar cedo. Primeiro, duas coisas importantes. Você deve estabelecer a seguinte pergunta. Quando você deseja parar de trabalhar? Acho que 35 anos, né? Tá bom. Já trabalhei bastante, né, Gi? Então já tá bom. Você define assim, a idade que você deseja parar e a renda que você deseja ter. Tudo é cálculo, então, Joana? Tudo é cálculo. Então, importante, quando eu falo assim, olha, quando eu quero parar de trabalhar, na verdade não é que você vai parar de trabalhar, você vai, evidentemente, realizar algo que satisfaça você, algo que você goste de fazer, mas sem aquele ritmo alucinante do dia a dia, porque é a fase da aposentadoria. É um momento que a gente reduz a nossa energia, a nossa disposição de estar naquele nível de estresse. Sim. Mas não necessariamente você vai parar, porque você tem todo um potencial de informação, conhecimento, que você, por natureza, você vai querer compartilhar, também, né? Para as pessoas que se aposentam, geralmente eles continuam na atividade, Com nem certeza. que encontrem outra atividade, porque senão a pessoa até adoece, né, Com Joana? certeza. Eu tiro, por exemplo, né? Eu me uso como exemplo. Eu me aposentei com 52 anos e cheia de energia, com saúde, graças a Deus. Né? E 52 anos. Exatamente. E ao meu planejamento financeiro também, né? Então Joana, hoje eu vou te ligar, você vai lá em casa. Eu tenho a oportunidade de continuar trabalhando, fazendo o que eu gosto de fazer, né? E com qualidade de vida. Por quê? Porque quando a gente realiza uma atividade que a gente gosta, não é trabalho. Claro, é realização, né? Sim. Então começa por aí. Então é importante que comece o planejamento financeiro cedo. Olhando assim para o longo prazo, hoje um jovem de 23 anos, 28 anos, se você olhar para os próximos 20, 30 anos, nós temos alguns desafios aí, né? A Previdência Social, hoje, ela já aponta, ela já sinaliza problemas. Imagine em 2050. Em 2050, a estimativa de idade média do brasileiro é de 81 anos. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo mais, né? Graças a Deus, né? Então, nós temos aí a tecnologia ao nosso favor, a qualidade de vida das pessoas, alimentação, enfim, as pessoas vivem mais. E nascem menos pessoas. As famílias hoje têm menos filhos. Né? Hoje em dia está mais difícil criar esses Exatamente. filhos, é natural. Então, nascem menos pessoas e a quantidade de idosos está sendo maior. Então, olhando para 20, 30 anos, nós teremos uma população de idosos. E a Previdência Social, como que ela vai sustentar toda essa população de idosos? E principalmente já há uma certa dificuldade, a gente tem conhecimento disso, né? Exatamente. Daí a necessidade de você planejar, financeiramente falando, a sua aposentadoria desde cedo. Por quê? Com pouco dinheiro, né? Você investindo no longo prazo, esse dinheiro ele vai se transformar num montante maior. Então, eu recomendo, por exemplo, meu filho, 23 anos, eu falo para ele, olha, você precisa começar a planejar a partir de agora, porque você guarda todo mês um pouquinho. Ah, você pede para ele guardar, então ele guarda na poupança, Joana? Como eu sugiro
Ó, são 3 momentos. É muito bacana a tua pergunta, porque assim, como que você planeja uma aposentadoria? Porque você está falando de 20, 30 anos. E para um jovem falar de 20, 30 anos é muito tempo, né? Como que você estimula essa pessoa a olhar para o longo prazo? Bom, primeiro, você só vai realizar um investimento de longo prazo se você estiver bem no curto e no médio prazo. Claro. Né? Então, eu digo assim, você tem que ter os seus investimentos para curto prazo, médio e longo, que é a aposentadoria. Investimento para aposentadoria, ele deve ser pensado pelo menos em 10 anos adiante. 10 anos adiante. 10 anos adiante. Um curto período, né? Porque então, estamos imagina. falando de aposentadoria. Exatamente, Né? nós estamos falando de aposentadoria, mas no mínimo, para você pensar em investir em aposentadoria, o seu pensamento deve ser no mínimo de 10 anos adiante. Quando você pensa em investir na poupança, a poupança ela é importante para uma situação de emergência. Então, por exemplo, você pode ter uma situação de desemprego, doença, uma situação imprevista, e para isso você tem o rendimento da poupança, você tem o recurso da poupança. Quando você fala assim, olha, eu quero comprar meu apartamento, quero comprar meu carro, quero fazer uma viagem, quero investir num curso, você está falando de um investimento, uma reserva financeira a médio prazo. Né? Como que a gente faz essa divisão? Olhando para os seus objetivos, né? Porque você guardar dinheiro, é importante que você tenha algo a realizar com aquele dinheiro, com aquele recurso. Então é importante que você estabeleça primeiro qual é o meu objetivo com essa reserva financeira. Por quanto tempo eu desejo investir? São importantes essas perguntas porque são elas que definirão quais são os recursos que você vai alocar, se na poupança, se num investimento de renda fixa ou num fundo de investimento. E o que você sugere para as pessoas que estão em casa? Qual o melhor recurso que ela deve procurar? Para a aposentadoria? Para a aposentadoria, eu sugiro 2 coisas. Primeiro, que realmente, quando vai investir, pense no tempo, né, no prazo. Então, se eu vou investir para longo prazo, eu sugiro a previdência privada. A previdência privada é um investimento destinado para aposentadoria e ela tem benefícios fiscais. Então, por exemplo, a pessoa, quando ela declara o imposto de renda, se ela faz a declaração pelo formulário completo, e ela tem uma previdência privada de PGBL, é Plano Gerador de Benefício Livre. Esse investimento, ele é destinado para aposentadoria complementar. E o investidor que realiza o seu plano de aposentadoria pelo PGBL e declara o imposto de renda no formulário completo, ele pode abater até 12% da sua renda tributável na declaração. Então, é um benefício fiscal. Interessante. Muito interessante. Agora, é importante que a pessoa tenha conhecimento do seguinte, ela faz uso do benefício fiscal durante o período de investimentos. Mas quando ela for resgatar, ela vai pagar todo o imposto sobre o montante que ela acumulou. Sobre o montante? Exatamente. Então é importante. Quanto de imposto que a gente vai pagar sobre o montante? Então, aí entra na questão do tempo e valor. Mas aí compensa, Joana? Compensa, porque assim, porque por a gente exemplo, já está pagando taxa para o banco, né? Que a gente paga também. É muito importante. Essa questão do planejamento na aposentadoria pelo PGBL ou VGBL, né, que são produtos, tá? O PGBL, só para deixar claro aí para o ouvinte, o PGBL ele te oferece o benefício fiscal durante seu período de investimento. Isso é interessante pelo seguinte, se hoje você realiza qualquer tipo de investimento em fundos de investimento, você tem a tributação do imposto de renda sobre a rentabilidade, correto? Sim. No PGBL você não tem essa tributação, né? Então, é interessante porque no longo prazo você vai estar acumulando um montante maior. Porque aquela retenção do imposto, você não está contribuindo com o imposto de renda. Então, está somando no seu saldo do fundo de investimento. Agora, nesse plano, nesse fundo de investimento que a gente vai estar somando, tem algum tipo de juros que a gente recebe para a gente resgatar o que vai ser pago lá na frente para imposto? É assim, o seu investimento, ele tem a rentabilidade, tá? Ele então tem a rentabilidade. Então, por exemplo, se você investe todo mês
R$100 ou 500 ou 1.000, não importa. Você estabeleceu o valor que você vai contribuir, que você vai investir mensalmente. Esse dinheiro ele tem a rentabilidade. E é maior que a poupança? Então, depende do fundo que você escolhe. Por isso é importante que Então, você realize sempre, eu recomendo, qualquer investimento com orientação de um especialista. Entendi. Né? Por quê? Por exemplo, no momento, nós estamos hoje num momento bastante volátil em termos de rentabilidade sobre os investimentos da Bolsa, da renda variável, né? Mas olhando por longo prazo, existe uma tendência de que você tenha uma rentabilidade maior num fundo de renda variável. Por isso é importante que você estabeleça prazo, né? Porque se você está investindo para curto prazo, é melhor que você invista ou na poupança ou num fundo de renda fixa, que embora tenha uma rentabilidade menor, mas ela já te disponibiliza o recurso rapidamente. Agora, na questão de longo prazo, esse fundo PGBL que eu me referi, você vai pagar o imposto de renda por ocasião do resgate. Ótimo. Gente, tinha muitas outras perguntas, mas o tempo é curto, né, Joana? É curto. E esse tema, esse assunto, né, em relação à Previdência, é um assunto, assim, muito extenso. É um assunto muito importante, porque as pessoas não têm essa informação e muitas vezes, pela falta de informação, às vezes escolhe um investimento inadequado e pode até ter perda financeira por conta disso. Mas faz assim, a gente chama para voltar aqui no Temperando Papo, porque foi muito interessante, viu? Não, vai ser um prazer, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com o pessoal, com vocês. Me coloco à disposição sempre que precisarem, tá? Eu agradeço mais uma vez aí para vocês. Eu que agradeço, viu, Joana? E para as pessoas que tiverem mais dúvidas e quiserem entrar em contato com você, como faz? Então, tem o meu e-mail, né, que é jnadark@gmail.com, e tem o meu celular, que é o DDD 11, o telefone 99198-2282. Agradeço mais uma vez, viu, Joana? Obrigada. E a gente vai rapidinho para o intervalo, mas já volta com Pelar ou Trucar. Temperando o Papo. Volta já.